Opa, esfirra. Beleza. Beleza. Celso. Ô, Luiz. Grande Celso. E aí, cara? Beleza, cara? Como é que você tá? Tudo bom? Tranquilo, só no petisco. Onde é que você vai? Que a gente Desse tem aí? jeito. Vim comer com você, cara. Senta aí, senta aí, senta Vamos aí. lá. Beleza? Cara, tô treinando. Treinando pro quê? Não quer? Quero. Vai lá. Não, cara, não quero. Tô treinando. Maratona. Cara, maratona que o pessoal tá falando lá do banco? Tá todo mundo falando disso? Você não recebeu o e-mail lá? Recebi o e-mail. Recebi Então sim. vamos lá, cara, vamos correr. Eu? Tô louco. Vamos lá. Ô, Luiz. Tem nada a ver comigo, Tem cara. tudo a ver com você, cara. Nada a ver comigo. Aliás, pera lá. Nem comigo, nem com você. Que isso? Cara, tudo bem, eu nunca gostei muito de correr esse negócio assim, mas uma hora você tem que começar. Cara, você sempre foi meu amigo, meu companheiro de prato. O que deu em você agora, Luiz? Eu continuo seu companheiro de prato, eu vou te provar isso agora. Vamos lá. Quer ver? Vamos pegar esse negócio aqui. Quer uma coxinha? Não, cara, eu tô tentando pegar leve numa esfirra. Coxona. E aí? Mas me conta um pouco. Fala o que é essa maratona aí. A maratona é o seguinte, o pessoal do banco lá tá promovendo, o banco vai pagar a inscrição e tal, e quem conseguir correr, aliás, quem se inscrever para correr ganha aquele feriado de novembro lá. Pera lá. Vai poder emendar. Mas você está falando em corrida e exercício hoje? Justo hoje? Hoje. Esqueceu Esqueci o quê? da festa? Que festa? A festa à noite do banco, cara! Festa do Almeida. Festa do Almeida. Nossa, festa do Almeida. Como que você esqueceu a festa do Almeida? É hoje a festa do Almeida? É hoje. Hoje. Não acredito. É. Aquela maminha. Lembra ano passado? Lembro. Os caras fizeram uma picanha maturada, aquele churrasco gaúcho no chão. Isso. Nossa. Então, cara, num dia desse você vai falar pra mim, Não, em não vou. corrida, Não vou. se Vamos liga, na festa. para Fechou, com- fechou a Não, festa. beleza, festa. Fechou a festa. Vambora Fechou pra a festa. Esquece. Não, cara, não posso, velho, não posso. Não. Eu tô treinando faz 3 semanas, cara. Não posso. Se eu for na festa hoje, eu coloco tudo a perder. Eu tô 3 semanas sem comer. Para com isso. Então vai, fala pra mim, o que é essa corrida aí? Cuida é o seguinte. Além de conseguir os benefícios lá que o banco vai dar, para, Satanás, sai daqui, ó, tentação. Tá bom. Além de tudo isso que vai acontecer, tem prêmio. Vai rolar prêmio. Prêmio. Mas, Luiz, uma corrida como essa, você sabe, Água, tem ó. 1000 pessoas que correm. Quem ganha, primeiro, segundo e terceiro lugar só. Sim. O resto é tudo figurante, cara. O Normal. que você vai fazer lá? Você tá zoando. Você tá falando que eu não vou ganhar, é isso? Você? Cara, com Ô, esse meu Luiz. físico de borboleta aqui. Luiz, cara, há 3 semanas, você não sabe nem qual era o caminho da academia. Que Você vai isso, falar cara? pra mim agora que você virou o quê? Um queniano, vai ganhar em primeiro lugar? Ah, qual é, cara? Se liga. Primeiro que não é mais queniano. Quem tá ganhando tudo agora é jamaicano. Ah, jamaicano, queniano, australiano. Outra coisa, velho, o Usain Bolt não vai correr com a gente, não. É nego de banco. Tá, ó, barriguinha aqui, ó, atrás do balcão, contando dinheiro. É comigo isso? A última vez que... Cara, você já viu essa corrida como que é? É o Senna, tem o Batman correndo, tem o Papai Noel. Você pode ir Papai Noel. É comigo mesmo, né? Pô, tem tudo a ver, cara. Beleza. Parece São Silvestre, tem um cara que vai com uma casa correndo assim, ó. Tá bom, beleza. Ó, o negócio é disciplina, estratégia, conceito de estratégia, do grego, Tá. estratégia, Estratégia. do latim, lembra? Você vai fazer uma disciplina legal, você vai fazer uma dieta melhor, tá? Vamos substituir isso aí por um alface e uma cenoura, entendeu? Você vai correr todo dia comigo, certeza, você vai conseguir um condicionamento físico adequado. Tô Meu, falando. sabe o que você tá parecendo? Certeza. Não. Ó, escuta Fechou, bem velho. você mesmo. Sabe o que você tá parecendo? Você tá parecendo aqueles atletas, né? Que vão na televisão e falam assim, agora eu estou no meu melhor condicionamento físico. Deixa eu jogar Você é futebol. jogador de futebol, cara. Só falta chamar o professor, O entendeu? professor tá Ô, montou cara, o time. para Não, com tá- isso. não quero ser jogador de Não, futebol. para com Eu tô falando, Celso, eu tô falando isso pro seu bem, cara. É pra sua saúde, é questão de saúde. Tá legal. Agora não é mais jogador de futebol, é minha mãe. Legal. Não quero. Esquece. Tá bom. Esquece. Vamos fazer o seguinte. Tô fora. Pra acabar. Ó a cartinha na manga. Tá. Ó o zap. Tá? Tem que ser bom. É bom. Tem que ser bom. Sabe a Paulinha? Do RH? Paulinha da RH. Grande Paulinha. Top. Você tá nela, né? Paulinha, tô Tá afim dela, conversando. que eu sei. Chegou ontem pra mim e falou, você vai correr?
você vai correr lá na maratona? Toda felizinha. Eu falei, tô correndo. Ela, tá malhadinho, sabe que conversa. Sabe com quem é a mulher? Sabe quem tava com ela? Eni. Nossa, então peraí. Eni tava do lado dela. Jura? Não, na hora ela virou pra mim assim, você vai correr na maratona também? Eu falei, vou correr. Não. Então Você peraí. sabe que é maratona, são 10 quilômetros, dá pra fazer. Tá, então peraí que agora muda tudo. Muda tudo. Agora muda tudo. Se a Eni tá interessada que eu vou, O zap não falha. Velho. aí legal. Mas cara, Luiz, dá uma olhada. Eu tô fazendo o meu exercício aqui, ó. Tô vendo, tá fortinho, né? Lógico, você faz o seu exercício e eu faço o meu. Eu como pra ficar fortinho. Tá tudo em cima, barriga em cima o peito em cima da barriga em cima da coxa, tá tudo. Porra, obrigado, hein? Legal. Não Você vai adianta. correr. Esse tipo de corrida, cara, eu não consigo chegar no final da linha. Consegue, de cara. jeito nenhum. Vem em mim que você passa de ano. Jura? Tem certeza? Certeza. Me ajuda? Vamos lá? Ó, dá uma aquecida aqui, ó. Vai, Ó, vamos lá. faz aquele lance lá do cielo, de bater assim, ó, funciona. Vamos lá! Você fica. Vai. Ó, dá uma alongada, pega. Não chega. De jeito nenhum. Não chega. Vai. Não vai. Ai, não adianta. Ó, Não. Tudo bem, não tem problema. Não vai, Alongar não de vai. menos. Tá, vamos lá. Dá uma corridinha. Vamos? Já tá melhor? Pronto? Não, tô cansado. Cara, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos correr lá. Boa noite a todos, uma alegria imensa ter você aqui conosco nesse início de noite e saudamos com a mesma alegria aqueles que nos assistem nesse momento pela internet e aqueles que veem o programa Viva, a experiência real com Deus através da TV Novo Tempo. Bem, seja bem-vindo à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos ter semana após semana uma experiência real com Deus. Por pouco mais de um mês, nós estamos desenvolvendo a atual série de mensagens intitulada E Agora? Nessa série nós estamos analisando importantes passos que nós precisamos dar quando nós buscamos restauração. Quando buscamos restauração plena na nossa experiência, na nossa vida. Como lidamos com situações em que simplesmente não sabemos o que fazer? Como lidar com dúvida, dor, sofrimento? Quando nós aparentemente sentimos que uma barreira, um muro, uma parede está diante de nós. Esse tem sido a ênfase, o tema principal, a ênfase dessa série. E queridos, nós já falamos sobre a importância de reconhecer a nossa situação antes de nós darmos os passos iniciais nesse processo de restauração. Vermos a realidade ao nosso redor. Também vimos um pouco sobre quem é Deus. Eu mencionei a vocês como que nós podemos nos apropriar do poder de Deus nessa nossa jornada em busca da restauração, porque nele encontramos esperança para prosseguir. Na terceira semana falamos sobre o convite que Jesus Cristo nos faz. Ele diz, vinde a mim. O passo da entrega. E na última semana que estivemos juntos, o tema girou ao redor do assunto da culpa. Como limpar a nossa mente desse terrível sentimento que nos destrói. O passo da purificação. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um dos grandes obstáculos que nós enfrentamos quando nós buscamos uma transformação na nossa vida, que é o problema relacionado com retrocesso. Um dos principais problemas da nossa jornada de restauração é sustentar as mudanças na nossa vida. Afinal, como é que nós podemos prosseguir? Como podemos manter o progresso que nós alcançamos? Portanto, hoje nós vamos analisar um quinto passo nesse processo de restauração, a importância da perseverança. Eu chamo esse como o passo da conservação. Como conservar o estado de restauração que nós vamos pouco a pouco obtendo. A realidade é que o crescimento na nossa vida espiritual, ele nem sempre é suave como nós gostaríamos, ou quem sabe nós imaginamos. Muitas vezes nós temos a impressão de que nós damos 2 passos para frente, mas parece que damos 1 para trás, quando não é o contrário. A sensação é que às vezes nós damos 1 para frente e 2 para trás. Nós temos problemas. Todos nós. Caímos. Todos nós. Enfrentamos obstáculos. Todos nós. Nós voltamos às vezes a antigos hábitos. Somos vencidos pelas mesmas dificuldades. E nós podemos chamar tudo isso de retrocesso.
Mas o que é, de fato, retrocesso? O dicionário da língua portuguesa, ele define a palavra retrocesso assim: ato ou efeito de retroceder, regresso ao estado anterior, recuo. Em outras palavras, retrocesso significa exatamente o contrário de progresso. Ao invés de avançarmos, de irmos avante, nós voltamos ao estado inicial. O que isso significa na nossa jornada espiritual? Que nós voltamos, queridos, a viver dominados pelos mesmos padrões destrutivos do passado. Problemas os mais variados possíveis. Problemas com, por exemplo, álcool. Problemas com drogas. Falta de controle. Pornografia. Problemas que prendiam muitos no passado, conseguem se libertar, mas quando vêm, retornaram, retrocederam. Como que o retrocesso acontece? Geralmente nós seguimos o mesmo caminho, o mesmo padrão. E esse padrão, esse caminho começa com complacência. Nós começamos a nos sentir à vontade. Começamos a pensar que nós temos controle da situação. Pensamos, as coisas estão bem. Não preciso mais de ajuda. Eu tenho tudo sob controle. E nós nos tornamos então complacentes na situação. Em seguida nós entramos em um estado de conivência. Começamos a racionalizar, dizendo a nós mesmos, talvez isso não é tão ruim assim. O problema não é tão sério como alguns veem. Eu posso lidar com isso sozinho. E você começa então a aceitar novamente essa situação negativa na sua vida, imaginando que não era tão mal assim. E aí começa um terceiro passo, que é a condescendência. Você volta à situação de tentação. Você volta à circunstância que causava todo o problema na sua vida. Pode ser um bar, um shopping, uma pessoa. Você aceita a mesma situação. É o mesmo de uma pessoa viciada, por exemplo, em apostas, que vai para o Jockey Club só para tomar um refrigerante. Qual é o resultado? Vai cair. E esse é o quarto passo desse processo, a caída, a queda. Quando você é dominado novamente por um velho hábito destrutivo. E o que acontece? Quando você cai, ressentimento, culpa, desespero, tudo isso volta a você. Entenda também, queridos, que essa queda não é o retrocesso em si. Não. O retrocesso teve o seu início bem antes, dentro dos pontos que eu acabei de mencionar. A caída, a queda, acontece como resultado desse processo de retrocesso, do recuo, do relapso. Mas o que causa esse tipo de retrocesso em nossa vida? Por que voltamos? Por que mesmo sabendo o caminho certo, mesmo reconhecendo os problemas, mesmo quando nós temos de maneira clara em nossa mente o que é correto a fazer, por que mesmo assim voltamos a fazer aquilo que não deveríamos, aquilo que é errado? Existem, queridos, sem dúvida alguma, algumas causas específicas para essa realidade na nossa vida. Afinal, quais são algumas das mais acentuadas causas para o retrocesso? Eu gostaria de mencionar algumas a vocês nesse momento. A primeira delas, as causas para o retrocesso é confiar apenas no seu esforço próprio. Aqui o problema é iniciar o processo de transformação, de restauração, confiando em Deus, só que depois retroceder confiando apenas no seu próprio esforço pessoal. Interessante que a palavra de Deus, de maneira direta, nos adverte dizendo: será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Isso ocorre, queridos, quando nós começamos a viver um processo de transformação iniciado por Deus. Só que aí começamos a pensar assim: na verdade sou eu que estou fazendo as mudanças, é o meu esforço pessoal. Você começa a vivenciar algumas vitórias pessoais e imagina que você é todo poderoso e que você consegue lidar com seus problemas sozinhos. Mas será que temos mesmo
que passar por situações de retrocesso para aprender a confiar em Deus, para parar de confiar em nós mesmos? Para a grande maioria de nós, a resposta é sim, infelizmente, sim. Ouçam bem, queridos, Deus permite situações de dor na nossa vida, para que finalmente possamos compreender que somente confiando nele podemos alcançar vitória ao final. E é por essa razão que no Antigo Testamento Deus afirma através do profeta Zacarias: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E pela mesma razão é que o próprio Jesus Cristo afirmou: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E Cristo afirma: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, somente Deus tem poder para tirar todos os problemas da nossa vida. Somente Deus pode transformar você por completo. Somente Ele pode levar a cada um de nós por esse processo de restauração de maneira vitoriosa. Se você confia apenas no seu esforço pessoal, invariavelmente você vai passar por momentos de retrocesso espiritual. Em outras palavras, se você ainda fica pensando, ou vive, quem sabe, direcionado por esse pensamento: da próxima vez eu vou ser mais forte, esqueça, você não vai conseguir sozinho. Uma segunda causa crônica para esse retrocesso na nossa vida é ignorar o processo de restauração. Que processo? Aquele que nós estamos nessa série passando ponto por ponto. Se você passar por esse processo de maneira muito rápida, ou pular alguns dos passos que estamos mencionando, dificilmente você vai conseguir a restauração plena. Mas quais são eles? Só recapitulando, mais uma vez. O primeiro passo é o passo da realidade. Reconhecer a sua situação. Para você iniciar esse processo de restauração, você tem que reconhecer quem é você, reconhecer a situação que você vive. O segundo é o passo da esperança. É o passo em que você, depois de reconhecer quem você é, você olhar para Deus e ver quem é Deus. E como é que você pode se apropriar do poder de Deus na sua jornada, na busca por restauração. O terceiro é o passo da entrega. O passo do compromisso, é o aceitar o convite. Cristo diz: vinde a mim, meu filho. Agora você já reconheceu quem é você? Você entendeu qual é o meu poder? Vem. O que será que nos impede de aceitar o convite de Cristo? E mencionamos que alguns sentimentos causam isso: orgulho, culpa, preocupação, dúvida, medo. E aí vem o passo da purificação, e a faxina espiritual. Foi isso que mencionamos a última vez que estivemos juntos. Limpar o nosso, tirar o peso da culpa, ter uma consciência tranquila, aprender a viver libertos pelo poder de Deus, como você tanto busca e Deus sempre sonhou a sua vida. Se você por acaso não pôde estar conosco durante essas mensagens nas últimas semanas, se você perdeu uma ou outra, não deixe de acessá-la no nosso website www.novasemente.org, e lá você vai encontrar não apenas essas mensagens dessa série atual, bem como as séries anteriores. Mas voltando aos passos desse processo de restauração, gostaria que você ouvisse com atenção essa importante pergunta que nós encontramos no Novo Testamento. Vocês estavam indo tão bem. Quem foi que se meteu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Nunca se esqueça que você não desenvolveu seus problemas na sua vida da noite para o dia. Portanto, a restauração, queridos, a transformação também não acontece em termos gerais. Existem, obviamente, exceções, mas em termos gerais não acontece de maneira instantânea. A verdadeira transformação toma tempo. E por essa razão nós não podemos ignorar esse processo de restauração.
E para tal nós precisamos manter nosso foco, precisamos confiar no poder de Deus e não em nós mesmos. E colocar em prática cada conselho que nós obtemos da orientação que Deus nos dá em sua palavra para a nossa vida. E uma terceira causa para esse retrocesso espiritual, queridos, obviamente, além de confiar apenas em nosso esforço próprio, além de ignorar esse processo de restauração, é tentar vencer sem auxílio de outras pessoas. Essa é a postura daqueles que dizem: eu vou me dar bem por mim mesmo, eu não preciso da ajuda de ninguém. Se você pensa assim, você está pedindo para viver em retrocesso. Ouça com atenção aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Só que, no entanto, muitos, infelizmente não compreendem a importância de viver em comunidade. E esse é, sem dúvida alguma, o melhor antídoto, queridos, para a solidão. E por falar em solidão, de acordo com os cientistas, a solidão tem o mesmo impacto na nossa saúde física, os mesmos malefícios do que a obesidade, do que fumo. A solidão destrói o ser humano e tem um impacto em nós como aqueles que têm pressão alta, aqueles que não se exercitam. Portanto, sem dúvida alguma, Deus sabia desde o princípio quais seriam os efeitos de uma vida assim a nós. E por essa razão, logo depois que Ele cria o homem, Deus mesmo diz: não é bom que o homem esteja só. Portanto, que eles ouçam bem, os seres humanos nós não fomos criados para viver alienados uns dos outros. O Criador sabia muito bem que nunca nós nos sentiríamos completos sem a experiência de comunidade. Primeiramente com Ele, Deus, e depois com as pessoas que estão ao nosso redor. Dentro de cada um de nós está o desejo de viver compartilhando a nossa vida com outras pessoas. Desejo de viver em comunidade. Sem essa relação, queridos, inevitavelmente nós vamos sentir que falta algo profundo dentro de nós, dentro da nossa alma. A importância de viver juntos. O apóstolo Paulo, ele afirma: pois tal como existem muitas partes em nossos corpos, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo, porque cada um de nós tem um trabalho diferente a executar. Assim pertencemos uns aos outros, e cada um precisa de todos os demais. Nós fomos criados para viver em comunidade, e esse foi o exemplo que Jesus Cristo nos deixou. Apesar de Ele ter tido ali na sua experiência, nos anos que viveu nessa terra, multidões ao seu redor, Ele escolheu a companhia de 12 homens, que se tornaram ali seus discípulos mais chegados. E mesmo entre os 12, Jesus desenvolveu um relacionamento especial com 3 deles: Pedro, Tiago e João. E desses 3, Ele teve em João, que é conhecido na Bíblia como o discípulo amado, o discípulo que provavelmente esteve mais perto de Jesus Cristo do que qualquer outro. Dessa forma, Jesus nos mostrou como nós devemos manter nossos relacionamentos de uma forma saudável. Deus nos criou, queridos, tanto com a capacidade quanto o desejo de desenvolver relacionamentos com outros seres humanos, para que pudéssemos juntos compartilhar prazeres, frustrações, vitórias, tristezas, alegrias. Deus nos criou para que vivêssemos em comunidade. Portanto, só recapitulando as causas ali por retrocesso: quando confiamos em nossas próprias forças, quando nós ignoramos esse processo de restauração, e quando nós tentamos vencer sem o auxílio de outras pessoas. Mas você pode estar pensando agora: pastor, o que eu preciso fazer para evitar esse retrocesso na minha vida? Obviamente, evitar os pontos que eu acabei de mencionar é crucial na sua experiência. No entanto, para concluir a mensagem de hoje, eu gostaria de pedir a sua permissão para adicionar como que esse passo de conservação pode ser mantido. Como prevenir esse
retrocesso espiritual. E eu gostaria que você ouvisse com atenção. Primeiro ponto: proteja sua vida. Simples. Proteja sua vida. E esse conselho que é baseado numa advertência que Jesus Cristo nos deu. Ele diz de maneira clara a nós: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, de Jesus, mas a carne é fraca. E como nós vimos há pouco, não podemos confiar em nós mesmos. É intrínseco à nossa natureza como seres humanos ter retrocessos, voltar às coisas do passado, complicar nossa vida, aumentar nossos problemas. E é por essa razão que Jesus recomenda que nós pudéssemos aí ter uma proteção na nossa vida, uma proteção contra as tentações que nos rodeiam. Só que na nossa jornada espiritual é fundamental, queridos, compreender o que é tentação. Como é que a tentação ocorre na nossa vida? Como que ela de fato acontece? Realidades sobre a tentação. Primeira realidade: todos nós somos tentados. Não importa quão espiritual ou experiente na vida religiosa você é, você será tentado. E é por essa razão que a Bíblia diz de maneira clara a nós: todos se desviaram, todos caíram no erro. Ninguém, em parte alguma, fez só o que é direito durante toda a vida. Nem uma só pessoa. Portanto, nessa vida, sempre seremos alvos das tentações do inimigo. Segunda realidade: não é pecado ser tentado. Jesus nunca pecou, mas foi tentado diversas vezes. O problema não é a tentação. O problema é aceitar, é escolher ser levado pela tentação. Da oração modelo de Cristo, Ele nos ensinou: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu repito, queridos, o problema não é ser tentado, o problema é cair diante da tentação. Você não pode escolher não ser tentado, mas você pode escolher dizer não à tentação. Lutero, no passado, ele dizia que você não pode evitar que as aves ali voem sobre você, mas você pode evitar que elas façam ninho na sua cabeça. Não é pecado ser tentado. Terceira realidade sobre tentações: todos são tentados pela mesma estratégia. Não pense que você é especial, que você é diferente. Não. Todos nós, na sua essência, queridos, em sua essência, as tentações que nós enfrentamos são as mesmas. As formas de ataque podem ser diferentes, mas a essência de todas elas é a mesma. A Bíblia também diz: a tentação de uma pessoa é resultado do impulso de seus próprios desejos íntimos, que exercem grande atração sobre ela. O que são esses desejos íntimos aqui? Vocês percebem? Se você analisar com cuidado, você vai perceber que as tentações que nós enfrentamos, sem nenhuma exceção, visam, de uma forma ou outra, a satisfação do nosso eu. Todas. Toda tentação visa satisfazer o nosso eu. O nosso ego é o alvo central de toda e qualquer tentação. E finalmente, a quarta realidade sobre tentações é que toda tentação, cada uma delas, é uma oportunidade para fazer a escolha correta.
Cada vez que nós vencemos uma tentação, nós subimos mais um degrau na escada de maturidade espiritual. Cada decisão conforme aquilo que Deus apresenta em sua palavra, nos leva a ser um pouco mais semelhante a Jesus Cristo. Em uma de suas respostas a Satanás, no momento que Jesus Cristo estava sendo tentado por ele, Cristo disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Você percebe aqui? Cada vez que nós somos tentados, nós temos a oportunidade de escolher como reagir. Cada vez que nós somos tentados, nós temos a oportunidade de escolher a quem seguir. O que nós amamos mais? Deus ou dinheiro? Deus ou uma aventura amorosa? Deus ou conforto? Deus ou seu emprego? Deus ou as coisas materiais desse mundo? Deus ou você mesmo? O conselho de Jesus Cristo, portanto, é: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Você pode estar dizendo: eu não consigo vencer as tentações, pastor. Eu não consigo. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Como vencer? Como vencer suas tentações? Foque sua mente em bons pensamentos, isso é importante. Se você deseja ser vitorioso quando tentado, mantenha seus pensamentos naquilo que é de acordo com a vontade expressa de Deus, de acordo com o conselho que Ele nos dá. Em sua palavra Ele diz: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bom e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. E a Bíblia continua dizendo: pense em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Não se esqueça, toda e qualquer tentação começa na tentativa de captar a sua e a minha atenção. Nem que seja por um milésimo de segundo. Se a tentação consegue sua atenção, muito provavelmente você vai ser vencido por ela. Mas se você mantém sua atenção, os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bom, naquilo que é direito, não há espaço para maus pensamentos. Segunda atitude: não fuja da tentação. Fuja da tentação. Eu li antes: não brinque com ela. Fuja da tentação. Não brinque com ela. É uma sugestão prática. Simples. Não fique brincando com a tentação. Nunca fique entrando em queda de braço com as suas tentações. Muitos imaginam que têm total controle sobre seus impulsos. Não, até ali eu posso chegar. Até ali eu aguento. E que podem vencer a tentação no momento que querem. Muitos caem exatamente em virtude desse sentimento. E Paulo, queridos, é muito claro no conselho que ele nos dá nessa área. Ele diz: o homem que se sente seguro por estar em pé hoje, tome cuidado para que não caia amanhã. Descubra qual é o padrão da tentação que você enfrenta, e se prepare para você evitar situações que coloquem você à mercê dela. Faça um inventário, pense: quando eu sou mais tentado? Em que dia da semana? A que horas? Aonde? Com quem eu estou quando eu sou atacado? Como é que eu me sinto quando eu sou tentado? Se você encontra a resposta para essas perguntas, com certeza vai ajudar você a evitar situações em que você é mais tentado. Só que aqui nós precisamos de lembrar algo importante. A Bíblia é muito clara, queridos, em dizer a nós que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Deus é justo e sempre está pronto ali a nos ajudar. Ele não permitirá que você seja tentado além dos seus limites. E se Deus permite certas situações na sua vida, em sua soberania, Ele sabe que você pode suportar. Deus sabe que há como você ser um vencedor. E finalmente, uma outra maneira de preservar a nossa vida espiritual: viva de acordo com a vontade de Deus. Deus quer, queridos, que nós mantenhamos uma atitude centrada na disposição de ouvir, de aplicar aquilo que Ele nos orienta, nos ensina para a nossa vida. Só que para isso nós temos que reconhecer que Deus, Ele sabe o que é de fato melhor para a nossa vida. É o momento que nós precisamos finalmente reconhecer: Senhor, cansei. Senhor, eu reconheço. Tudo bem, Senhor. Eu farei tudo aquilo que o Senhor quiser na minha vida, mesmo que eu não esteja compreendendo de maneira completa, mesmo que não faça sentido para mim. Eu confio em Ti. Isso que realmente é o que importa. Isso, quer dizer, é uma atitude de fé. Amiga, é uma atitude de plena demonstração de confiança na palavra de Deus. Você deseja viver dependendo de Deus? Você quer de fato ter uma vida significativa? Uma vida contagiante? Uma vida de acordo com o propósito que Deus tem para a sua existência? Faça aquilo que Tiago afirma no Novo Testamento, e ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E a parte final é pesada: enganando-se a si mesmos. Que eu espero que você me entenda bem. Mas ouvir e não colocar em prática, de acordo com o que acabamos de ler, de acordo com a Bíblia, significa enganar-se a si mesmo. Não há como ser mais direto que isso. A vida ao lado de Deus é uma vida dinâmica, uma vida que denota crescimento espiritual. E por falar em crescimento, ontem eu levei um susto lá em casa. Eu saí de manhã para caminhar com a Nereida, minha esposa. A gente foi caminhar. Voltamos e a porta da sala estava trancada. Toquei a campainha e de repente, para minha surpresa, abre a porta, uma moça atende a gente. E eu lembro com carinho da minha filha, da Isa, nossa primeira filha, quando ela deu os primeiros passinhos, quando ela disse as primeiras palavras, quando ela foi para a escola pela primeira vez. E ontem eu levei um susto, que a minha filha, meu bebê, já é uma mocinha. E vocês, rapazes, que nenhum de vocês se atreva a olhar para ela. Há uma designação, queridos, médica para bebês que não crescem como deveriam. Os pediatras, eles escrevem ali no registro: atraso no desenvolvimento. Crescer, desenvolver-se, faz parte da vida humana. Quando esse desenvolvimento não acontece, os médicos tentam identificar quais são os problemas, quais são as barreiras que estão impedindo o crescimento, para então, depois que identificarem, remover essas barreiras, e assim proporcionar um ambiente, as condições ideais para que o crescimento possa acontecer. E queridos, da mesma forma, essa realidade ocorre na nossa vida espiritual.
Deus nos criou para crescer. Deus nos criou para desenvolvimento espiritual. Deus deseja que as tentações, que os pecados tenham cada vez menos controle sobre nossa vida, para que nós possamos alcançar aquilo que chamamos de maturidade espiritual. E isso, querido, somente vai ser realidade na sua vida, na minha vida, quando a gente finalmente entender o que significa viver de acordo com a vontade de Deus. Na nossa jornada nessa terra, invariavelmente, nós passamos por momentos de retrocesso. Momentos que a gente parece que dá o passo para trás. E sabe como é que a gente se sente? A gente se sente derrotado. Como é que eu sei disso? Quantas vezes já passei por essa experiência? Só que a gente não precisa viver preso nesse processo retroativo. Pelo contrário, nós precisamos compreender as causas dessa realidade na nossa vida. Será que nós estamos confiando demasiadamente nas nossas próprias forças, no nosso esforço pessoal, e não no poder de Deus para vencer? Será que nós estamos ignorando os passos desse processo de restauração? Será que ainda nós não compreendemos a importância de uma comunidade de fé ao nosso redor, como essa, nessa jornada de transformação? E aqui, queridos, é crucial não apenas entender, mas acima de tudo, viver, de maneira a proteger a nossa vida. Nós não somos capazes de controlar as tentações que nos cercam, mas nós somos capazes de escolher qual o caminho que vamos tomar. Viver de acordo com a nossa vontade ou viver de acordo com a vontade de Deus? E sem dúvida alguma, a minha e a sua vida espiritual depende da decisão que você e eu tomamos. E é por isso que Jesus Cristo nos convida. E Ele diz: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, diz Jesus, apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Não há como ser mais claro. Dois caminhos. Dois caminhos. Dois caminhos. Somente dois. A cada um de nós, somente dois caminhos. E uma escolha. Dois caminhos. Uma escolha. Qual é a sua? Bom Deus, essa é a nossa vida. A vida de cada um de nós, os que estão nesse momento assentados nesse auditório.
daquele que assiste pela internet, ou aquele que nesse momento vê essa programação através da TV. Tu conheces a nossa história. Tu sabes, Senhor, os momentos em que na nossa luta por crescimento espiritual demos um passo para trás, situações em que retrocedemos na nossa jornada. E como vimos, existem diversas causas para que isso possa ter ocorrido na nossa vida. Muitas vezes confiamos no nosso próprio esforço, ignoramos quão importante é esse processo de restauração. Muitas vezes não entendemos a importância da ajuda de outras pessoas na nossa vida, e caímos, falhamos, somos derrotados pelas tentações. E bom Deus, nesse momento suplico a Ti perdão. A cada um de nós, Senhor, nos perdoe por nossos erros. E Pai, ajuda-nos a que possamos compreender que na nossa luta, na nossa jornada nessa terra, precisamos, Senhor, proteger nossa vida. Precisamos proteger a nossa vida através da Tua orientação, através da Tua instrução. E precisamos, Pai, viver de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, que essa seja uma realidade na vida de cada um de nós. Viver de acordo com Tua vontade. Que possamos compreender, Senhor, que através de Tua palavra temos o mapa, o direcionamento, os sinais do caminho que devemos tomar. Que possamos sempre nos lembrar, Senhor, que existem apenas 2 caminhos. E nós temos a oportunidade e o privilégio de fazer uma escolha. E ajuda-nos, Senhor, a que a nossa escolha seja tomar o caminho que Tu desejas. Aquele caminho que muitas vezes é o mais apertado, o mais difícil, mas é o caminho que leva à vida. O caminho que Tu sonhas que cada um de nós andemos por ele. Dirija-nos, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, abençoa-nos. E isso eu te suplico em nome e pelo amor de Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.